Olá pessoal, muito boa tarde, eu sou Marcos Oliveira e a gente traz mais uma live para você. Nesse tempo de quarentena, as pessoas estão em casa, então nosso objetivo é levar informação até você, informação que faça diferença na sua vida. Por isso a gente está com esse projeto toda quinta-feira, convidando e entrevistando um profissional de área diferenciada aqui no nosso patsonline.com, na nossa live da quinta-feira. Nós conversamos quinta-feira passada com o Moisés Ramos sobre marketing digital, a importância deste momento e a importância da ferramenta da internet para o seu negócio. Cresceu muito as vendas na internet, negócios na internet, porque as pessoas estão em casa e estão percebendo o poder que tem a rede, o poder que tem de chegar até as pessoas. Na live de hoje nós convidamos a professora Roberta Trindade, economista do curso de Economia do Unifip aqui em Patos, e a gente vai debater um pouco sobre economia. É uma situação nova para muita gente. É uma situação que não é fácil. Inventar, é preciso encontrar um caminho correto, exato, para se livrar dos efeitos negativos dessa quarentena. Quando para, nós vivemos uma espécie de máquina de engrenagem. Se para uma engrenagem aqui, ela acaba interferindo em todas as outras. Assim acontece com o comércio, assim acontece com a indústria. Nós vivemos em cadeia, uma coisa dependendo de outra. E aí para as pessoas em casa, e aí para o consumo, para a produção, para o comércio. Qual o efeito disso para a nossa economia? E a economia tem tudo a ver. Tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com o empresário, com o comerciante, com o trabalhador. Tem a ver até com o gestor, que arrecada impostos através do comércio, das mercadorias que estão circulando, através da produção dessa mercadoria, através da contratação de pessoas, através de impostos. Então é tudo na cadeia. Até o gestor, até o servidor público, que também tem essa parcela nessa cadeia de produção e de comércio. Então a gente está só aguardando aqui a professora Roberta Trindade para a gente já começar as perguntas. E você que está me assistindo agora, você vai fazer o seguinte, você vai passar a sua pergunta, estou aqui com o Matheus nos auxiliando, ele vai repassar essa pergunta aqui ao meu lado, e a gente vai repassar para a nossa entrevistada, está aqui, acaba de chegar na nossa live, a professora Roberta Trindade está conosco. Professora, boa tarde, seja bem-vinda, um prazer aqui para a equipe do Patos Online, ter a senhora batendo um papo conosco nessa live, tirando dúvida daqui a pouco do nosso público internauta. Professora Roberta, é um prazer recebê-la aqui no Patos Online. Seu boa tarde inicial. Boa tarde, prazer todo meu estar com vocês, para a gente conversar sobre economia, conversar sobre esse momento, que é um momento difícil para todo mundo, mas contudo, com a boa fé do brasileiro e nosso otimismo, nós vamos lá, sair também dessa. Muito bem, a gente vai ter aqui, tá certo, professora? Meia hora tá boa aqui a live, né? A gente vai até 17h30, pode ser? Temos a sua disponibilidade. À vontade. Muito Sim, bem. com certeza, eu estou à sua disposição. Tá bom, obrigado. A gente vai aqui com as nossas primeiras perguntas. Daqui a pouco a gente vai interagindo com o público ouvinte, né? Já tem gente aqui deixando recado, né, Matheus? Agradecer ao público ouvinte que já está interagindo conosco nessa live. Professora Roberta Trindade, economista do curso de Economia da Unifip, tem inclusive alguns trabalhos, tem inclusive pesquisas nesse campo da economia local. Professora, do seu ponto de vista, a minha primeira pergunta: qual o impacto dessa medida? Eu falava agora, há pouco do início da live, que é uma cadeia, né? Tudo girando em torno dessas engrenagens, se uma para aqui, interfere em outra ali, a gente vê que está tudo meio que interligado. A nossa economia local, professora, qual o impacto com essa parada do comércio, parte da indústria, professora? Fica à vontade.
Marcos, a primeira dúvida que nos surge é: vale a pena fazer o isolamento, parar o comércio, né? E eu queria começar por aí. Para lembrar que o Brasil ele já vinha com um crescimento lento da economia. Então, essa pandemia é uma excepcionalidade. De repente surge, a gente não tem respostas prontas, ninguém se planejou para isso, né? Então, o impacto é muito grande. A gente tem um grande número de empresas fechadas e um grande número de empresas com o funcionamento reduzido. Por mais que se venda em delivery, por mais que se entregue, um restaurante não é como estar aberto para receber o seu público, né? Mas, contudo, digamos assim, que 70% da economia esteja reduzida nesse momento pelo fechamento de indústrias, essa é a média nacional, né? A gente não tem uma média patoense, mas é a média nacional. Então, o que a gente imagina? Mesmo assim, esse isolamento promovido, e se a gente tivesse levado muito mais a sério, ele era prejudicial, mas o cenário de retorno da economia, ele era mais curto. Então, a gente teria um prejuízo agora e recuperaria, digamos assim, no terceiro trimestre desse ano, lá para o final do ano, as coisas já poderiam nos voltar ao normal. Não tem uma previsão de quando isso vai acontecer, mas, contudo, a economia trabalha com cenários. E é um difícil, mas se a gente não mantiver o isolamento, e na situação que nós já estamos hoje, por exemplo, com essa exigência muito grande na saúde, que já não consegue dar os resultados satisfatórios, é possível que esse ano a gente não tenha a possibilidade de retorno a esse crescimento. Muito pelo contrário, tenha uma recessão pesada ainda. Muito bem, está aqui alguns comentários, professor. Tem o professor Franklin, né? Franklin está dizendo aqui: gostaria de saudar a professora e amiga Roberta Trindade e ao ilustre jornalista Marcos Oliveira. Franklin, acho que foi meu professor, seu colega lá do Unifip, meu né? colega, um abraço para ele. Ainda hoje é meu colega, um abraço, Flávio, prazer tê-lo aqui. Também aos amigos que estou vendo aqui, Augusto, João Luiz e outros tantos, né? Que vão passando, a gente vai perdendo porque está conversando, acaba não ficando prestando atenção a todos os comentários. Mas estou à disposição de vocês para os questionamentos. Professora, a gente vive um dilema, né? De um lado, aqueles que querem que abra o comércio, né? Estão preocupados, inclusive uma pressão contra os gestores, inclusive aqui em Patos também. Do outro lado, aqueles que estão temerosos, não querem, com medo do avanço da doença. Eu dizia hoje, fazia um comentário do Radar, mais ou menos o seguinte: no meio disso tudo está o trabalhador com medo dos dois. O trabalhador está com medo da doença, mas está com medo de ficar também sem o trabalho. Qual a sua opinião, professora, do ponto de vista agora, nesse momento? Será que é o momento de abrir o comércio? O estrago já está feito no nosso comércio. Sua opinião? Eu venho dizendo, Marcos, e eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Eu venho dizendo que o correto é fechar mesmo. O isolamento vai nos garantir vencer num menor espaço de tempo. E a economia voltar no segundo semestre ou no terceiro trimestre, que seria setembro, outubro, novembro. Aliás, outubro, novembro, dezembro. Mas a gente voltar e ter uma chance de ter uma dificuldade menor. Então, eu não concordo com a quebra do isolamento, porque nós já estamos vendo em Manaus, em São Paulo, as dificuldades no Ceará, as dificuldades que se tem com a questão da saúde. Todo mundo sabe que o Brasil já tem um sistema deficiente de saúde, deficiente no sentido da quantidade, que eu quero dizer. Não estou questionando, quero até, muito pelo contrário, tirar o chapéu para o SUS, que nesse momento consegue fazer das tripas corações para os trabalhadores da saúde também, que estão se arriscando, colocando a vida a nosso favor. Mas, contudo, entendam, o deficiente que eu digo é em termos de quantidade.
Então, o governo, ele vai ter, o governo federal, especialmente, e os estados, eles vão ter a máxima dificuldade de ter recurso para bancar essa saúde, muito mais exigente agora, em termos de quantidade, e ainda dar o reforço que a economia precisa para voltar. Eu não sou a favor do retorno, embora faço consultoria em algumas empresas e digo muito aos empresários que há uma dificuldade, é claro, os nossos empresários, eles não são demais capitalizados, né? Isso é uma característica também brasileira, também é nossa, patoense. Não tem o costume de ter uma reserva financeira mais reforçada, um capital de giro maior, então, claro que vão sentir dificuldades. Mas se nós não pararmos, aliás, se já tivéssemos parado, né? E se não pararmos, nós vamos ter uma dificuldade muito maior na economia. Primeiro, os trabalhadores que podem adoecer. Segundo, as pessoas que, mesmo com os comércios abertos, eles vão ter medo de participar. Então, esse consumo não vai voltar ao normal agora. Os trabalhadores que já estão desempregados ou que nunca tiveram emprego também não têm recurso para ir às ruas realizar as compras. Enfim, economia, dinheiro, não tem segredo. É uma questão de decisão. Se a gente decidir parar, leva o retorno da economia a um espaço menor de tempo. Se a gente demorar mais pessoas doentes, a gente vai, então, dependendo da letargia, da dificuldade das políticas do governo, a gente vai passar uns 2 anos para retornar essa economia a mista. Mas, contudo, há uma possibilidade. Muito bem, conversando para você que está entrando agora na live, nós estamos conversando com a professora Roberta Trindade, economista, falando sobre os efeitos dessa pandemia na economia. Eu vou abrir aqui para as perguntas do internauta, você que está assistindo pode mandar a sua pergunta, eu vou repassar aqui para a professora. Estamos aqui com a Maria Helena Martins, é isso, né? Ela pergunta à professora, se essa pandemia durar até o fim do ano, pode haver um colapso geral na nossa economia, professora? Ah, com toda certeza. A nossa economia, ela vai ter, na minha opinião, analisando a posição também de outros economistas, né, aqueles que estão na frente, né, do comando, ela poderia ter esses cenários que já falei e do jeito que nós estamos hoje, com essa dificuldade já em termos da saúde, nós vamos ter sim uma recessão, né? Inclusive, presume-se uma queda de 5% negativa, uma queda negativa, que eu quero dizer, toda queda é negativa, mas eu quero dizer que o PIB estava crescendo em 2%, nós vamos ter uma queda em torno de 5%, então nós vamos ter menos 3%, né, de possibilidade de estímulo ao PIB. Então, é uma recessão grande, certo? Nós vamos ter, sim, colapsos, dificuldade. Como a crise é mundial, talvez não chegue a tanto, mas é possível que exista crise de abastecimento de alguns produtos, né? Porque todas as economias estão com a mesma dificuldade de produção, comércios fechados, enfim. Então, nós estamos realmente e vamos passar por uma crise de grande dificuldade. Se o governo conseguir... Pois não? Não, se o governo conseguir... Se o governo conseguir harmonia entre os poderes para ter uma boa governança, diferente do que está acontecendo agora, nós temos a chance de engrenar políticas que possam fazer esse socorro, como já tem aí algumas questões, né, sendo articuladas. Muito bem, depois eu vou encaixar aqui a pergunta, nossa capacidade de recuperação se o país tem, mas agora eu estou com o Eduardo Félix, ele está com a pergunta aqui dizendo, e em questão das empresas que estão colocando funcionários para trabalhar nessa pandemia, como fica colocando em risco o funcionário e a família? A sua opinião, professora. A pergunta aqui do Eduardo Félix.
Bom, a questão é, se tem que trabalhar, o risco maior é para os profissionais de saúde, que obrigatoriamente tem que ir, como a gente sabe, eles precisam ir honrar o seu juramento, então estão na linha de frente, né? Os demais, aqueles que não devem ir trabalhar porque a sua atividade não está funcionando, o governo lançou mão das políticas de complemento de salário e, inclusive, os empresários podem até quebrar os contratos por um período e o governo está sanando isso, né? Ainda não chegou na nossa mão, mas vai chegar e, normalmente, isso vai dar uma ajuda aos empresários. Mas, respondendo à pergunta, qual é a minha orientação? Se é obrigado trabalhar, nós temos a orientação da Organização Mundial de Saúde. Máscaras que sejam reforçadas, o que eu digo reforçado é mesmo as que a gente faz em casa, mas que tenha 2 camadas. Álcool em gel ou álcool 70. Manter o distanciamento entre as pessoas. Ter o cuidado de lavar sempre as mãos. Higienizar os ambientes com água e água sanitária, é o que está se recomendando. Então, seguir essas orientações, é possível que a gente corra menos risco, certo? Então, as atividades que não devem funcionar precisam estar realmente fechadas. As que têm liberdade para flexibilizar precisam respeitar as pessoas, tanto os trabalhadores como também os clientes, nesse sentido. E a partir de então, ficou estabelecido que ninguém entra nos estabelecimentos sem máscara, vamos lá respeitar isso. Tanto as empresas como os colaboradores das empresas fazer exigência para os seus clientes. E aí um recadinho vai para a população. Vamos colaborar. A nossa corresponsabilidade é realizar aquilo que a Organização Mundial de Saúde está definindo, nosso Ministério de Saúde, os decretos dos nossos governadores, dos nossos secretários estaduais, dos nossos prefeitos e secretários municipais, para que a gente possa sair o mais breve possível dessa dificuldade. Ok, estamos conversando com a professora Roberta Trindade, economista, e ela fala sobre os efeitos dessa pandemia na nossa economia mundial, nacional e local. Agradecer aqui as pessoas, o Paulinho Felino, a Suene Barros, Maria Helena, Paulinho, né? Paulinha, perdão. Paulinha, tem mais gente aqui, Matheus, para a gente registrar. Um abraço, você que está vendo, pode mandar aqui sua mensagem, pode mandar sua pergunta, que a professora Roberta Trindade vai responder nessa live, né? Professora, eu ia perguntando agora há pouco, no seu ponto de vista, eu sou um otimista, eu às vezes fico assim imaginando que depois disso nós poderemos ter um crescimento rápido. No seu ponto de vista, qual o poder de recuperação que a economia brasileira tem, que o brasileiro tem, que a nossa economia tem e vai ter depois dessa pandemia, professora, desse efeito negativo, infelizmente, para todos nós? Ah, que bom que você é otimista. Eu também sou otimista. E quem estuda... Estamos com um pequeno probleminha. Lá, vem cá. Entende, Marcos? As crises vão acontecer sempre. Como... Voltamos? Ok, professora. Voltamos? Pronto. Voltamos. Então, assim, as crises, elas vão acontecer sempre. E elas são cíclicas, né? Então, o brasileiro, ele tem uma grande capacidade empreendedora e ele tem lança mão de grandes alternativas, de criatividade para sair dessas dificuldades. Para tanto, é preciso também, a gente não consegue sair só, não consegue voltar à economia só pela nossa condição empreendedora. É muito necessário que o governo acerte nas políticas de estímulo à economia.
nesse momento emergencial, são políticas socorristas mesmo, né? Subsidiadas, ele paga mesmo, banca, tudo aquilo que a gente está precisando para voltar a essa normalidade. E com o tempo ele faz políticas de estímulo. Então, é possível que a gente volte à normalidade num curto espaço de tempo? Pode ser, mas não é tão fácil porque nosso governo está vivendo, além da crise econômica, uma crise política. Então, tira ministro, bota ministro, não acerta nas políticas, há uma divergência entre os três poderes, a fala, a ação, a execução, enfim. Se a gente acertar na política, aí sim é possível um retorno à normalidade no menor espaço de tempo. Porém, Marcos, eu analiso 3 cenários, como já te disse. Um em que a gente faz o distanciamento social, a gente voltaria ainda esse ano com a normalidade. Se a gente não fizer esse distanciamento social, a gente vai protelar um pouco, vai ampliar as dificuldades de saúde e a gente não volta esse ano ainda à normalidade. Porque mesmo que esteja funcionando os comércios, as pessoas têm medo, as pessoas não têm dinheiro, os desempregados ainda não conseguiram o dinamismo da economia para se empregar novamente. Então, se a gente acertar, é possível que no ano de 2021 a gente consiga normalizar e dar chance para o crescimento, se não, 2 anos de dificuldade para a gente ir, então, engatinhando e conseguindo resolver as coisas. Essa é a possibilidade nesses 3 cenários. O mais rápido, só se realmente a gente tivesse cumprido o isolamento social. Nós já estamos numa dificuldade de saúde. Fazer ainda o isolamento vai nos levar a retorno em 2021. Se não fizermos de jeito nenhum, aí, infelizmente, a gente não tem uma previsão. Entendam que mesmo eu dizendo isso aqui, ainda tudo é muito imprevisível. Por quê? Dependeria de 3 questões importantes. Primeiro, a questão do controle da saúde. É claro que a primeira coisa que vai se controlar, e o governo tem que lançar a mão de recursos para isso, é a saúde. Segundo, políticas assertivas para a economia. E terceiro, a participação do conjunto como um todo, né? Do governo estabelecendo regras bem impostas, harmônicas, e a população, é claro, obedecendo, participando, fazendo o seu papel de corresponsável nesse processo. Professora, seu recado para as famílias, né? As pessoas que estão em casa, estão agora nesse isolamento social, algumas despesas aumentam, outras nem tanto, mas, na sua opinião, o que é que o dono de casa, a dona de casa deve fazer para driblar essa crise? Qual o seu recado para as famílias que estão agora nos assistindo, professora? Certo, Marcos. Primeira coisa para todo mundo, família, empresário, governo, todas as pessoas. Nós precisamos manter a calma. Esse é um cenário que não estava previsto. Eu digo que o governo não está acertando por força da crise política, mas o econômico não podia estar preparado porque ninguém previa isso com tanta clareza. Tudo certo, que há estudos, que há 2 anos atrás já se sabia, mas eu quero dizer que não estava no planejamento de ninguém. Então, primeira coisa, vamos manter a calma. As pessoas que estão desempregadas precisam se esforçar para conseguir esse auxílio do governo. Está difícil, algumas dificuldades operacionais, mas ele existe. É tanto que 2,5 milhões de pessoas já receberam. Os empresários vão reduzir seus custos, mas vão continuar honrando os empregos, pelo menos aqueles que puderem, que também tiverem essa ajuda do governo. O governo vai liberar dinheiro para empréstimo, enfim, só para dizer que o cenário pode se restabelecer, claro, num nível de dificuldade aparente e normal que existe mesmo. Mas vamos lá, os que estão em casa. O ideal era que todo mundo tivesse uma reserva, né? A gente sempre diz isso quando presta as consultorias ou mentorias financeiras. Gente, ganha pouquinho, ganha, mas reserva uma parte, porque é isso que vai nos garantir algumas
sair de algumas dificuldades quando a gente chega num período assim, né? Mesmo assim, se não existe, vamos lá. Está desempregado, vamos procurar algumas alternativas possíveis de fazer uma renda e buscar o apoio do governo. Aqueles que têm o seu recurso, certo, né? Qual é a dica, qual é a orientação? Corta o máximo possível todas as despesas extras que você pode ter. Por quê? Porque as despesas básicas, elas vão aumentar, como você disse, todo mundo em casa, a energia, a água, enfim. Mas nós também temos algumas saídas de orientação dos governos para essas pessoas de renda mais baixa, também em relação à água, também em relação à energia. Então, é estar atento aos noticiários para poder buscar esses recursos econômicos, essas políticas de subsídio que o governo está realizando, é fazer o seu enxugamento das despesas, não compra nada extra, só compra o extremamente necessário e, quando voltar à normalidade, ainda lembra de guardar 5%, 10% do que você ganha para uma eventual crise. As crises, elas vão continuar acontecendo. A gente precisa aprender, ter educação financeira suficiente para fazer qualquer que seja a reserva para uma eventualidade. Aos empresários, mesma orientação. Reduz todas as suas despesas eventuais, fixa naquelas despesas que são básicas, que não podem deixar de existir, acredita nas políticas do governo e participa delas, e ainda faz todo o possível para realizar as suas vendas. Eu conheço muitos empresários, inclusive alguns que eu acompanho constantemente, que nunca entregaram em casa e hoje estão conseguindo garantir pelo menos as despesas básicas do negócio fazendo essas entregas, né? É um momento de empatia, é um momento de se colocar no lugar dos outros também. Se ninguém pode sair de casa, então é natural que as empresas busquem fazer um relacionamento e entregar esses produtos em casa. Eu só queria lembrar que quando a gente fala em delivery, é preciso ter também uma atenção da empresa aos seus consumidores, porque a cobrança exagerada da taxa de entrega também é uma coisa que acaba inibindo o consumidor que está em casa a buscar esse delivery. Vamos dividir essa taxa, vamos entender que é um mundo de parcerias agora. Coopera com o teu vizinho, que era teu concorrente, porque se um não tem, o outro tem, e a gente acaba fazendo uma rede de solidariedade. A mesma coisa acontece com as pessoas. Observa ao teu lado quem é que está precisando de ajuda. Nem sempre a ajuda é financeira. Às vezes é uma palavra de conforto, é uma orientação. Ajuda alguém que não conseguiu o auxílio emergencial, orientando como é que ele vai conseguir fazer isso. Isso tudo já seria muito importante para a gente poder manter essa rede positiva, rede do bem, para a gente poder sair dessa dificuldade. A responsabilidade de todo mundo, cada um fazendo a sua parte, é muito importante. E, gente, ficar em casa. O isolamento é extremamente necessário para que a gente consiga vencer o principal, prioritário e o maior problema, que é o problema de saúde. A economia é problemática, mas a economia se recupera desde que as outras questões elas tenham se restabelecido. O Brasil já tem uma dificuldade muito grande em relação à saúde, que é não ter moradia digna, não ter saneamento, não ter essas questões básicas, alimentação boa para as pessoas. Isso tudo faz com que os problemas de saúde se avolumem. Pensem que numa comunidade, a gente ainda está numa situação muito boa, aqui em Patos, né? Numa cidade grande, que tem aquelas casas, uma em cima da outra, que mesmo ficando em casa não dá para manter um grande distanciamento, elas estão numa situação muito pior do que nós, do que a nossa realidade aqui das nossas pequenas cidades.
Perfeito, professora. Agradecer aqui às pessoas que estão acompanhando, né? Teve até uma pergunta, a pessoa querendo saber, né, Matheus, se o comércio queria saber se vai abrir o comércio na segunda-feira. É a Maria do Socorro, né? Estava fazendo. Bom, Maria do Socorro, há um aceno aí do prefeito Ivandes com os empresários de Patos, mas tudo vai depender do decreto do prefeito. Aquilo que vai estar no decreto é o que vai ser realizado a partir e cumprido a partir da próxima segunda-feira. Não é isso, professora? Porque precisa ainda ter o aval do Ministério Público, né? Nós temos um decreto do governador. Então, esse decreto do governador ainda não flexibilizou. É possível que Patos não tenha condição de fazer isso. Mas daqui para lá, com certeza, nós vamos ter essa resposta. Muito bem. Professora, a gente está chegando aqui ao final dos nossos 30 minutos. Gostaria de agradecer demais a sua participação extremamente esclarecedora. A informação é tudo, e principalmente partindo de uma pessoa que tem conhecimento como a senhora. Muito obrigado, Patos Online. A nossa equipe agradece a live, sua disponibilidade e as suas respostas, professora Roberta. Eu quero também agradecer, dizer que eu estou à disposição. Nesse momento, cada um fazendo a sua parte, isso é o que eu posso fazer para esclarecer, digamos, a sociedade, interagir, né? Claro que a gente não tem uma opinião firme, formada, fechada. A gente estuda, a gente entende, a gente opina, faz análise a partir do que estudou, mas, gente, esse é um cenário muito novo para todo mundo. Então, claro que tem opiniões divergentes, uma pessoa diverge da outra, mas, contudo, bom senso e responsabilidade social é o que a gente precisa ter nesse momento. Vamos pensar nas pessoas, nos milhões de pessoas que perderam as suas famílias, membros da família, que não estão conseguindo nem sequer fazer um velório, nem enterrar individualmente. Vamos pensar em tudo isso e entender que todos juntos podemos, sim, sair dessa dificuldade com um menor impacto, né? É um momento difícil? É um momento também difícil para o governo. É um momento também difícil para os empresários. É um momento também difícil para quem não tem renda. Enfim, é difícil até para quem tem tudo, mas costuma ter liberdade e não está podendo sair de casa. Então, a gente precisa realmente manter os nossos elementos de valores fundamentais. A oração, a tranquilidade, a orientação para os outros, a conversa com as pessoas, o bom senso, redução do que a gente puder nas questões financeiras, para a gente também ir ajudando essas coisas a se restabelecer. Quem puder ser solidário, ajuda aos outros, enfim, a gente vai, como já disse, formando essa corrente do bem. Eu estou à disposição, Marcos, para qualquer que seja a participação ou dúvidas, e agradeço também a lembrança desse convite e esse relacionamento que nós temos sempre tentando, né, querendo fazer o bem para os outros. Muito obrigado, professora Roberta Trindade. A gente vai encerrando aqui a nossa live. Quinta-feira a gente convida um outro profissional a conversar aqui conosco. Uma ótima tarde. A gente vai tentar colocar esse vídeo também em outras redes sociais. Uma boa tarde para você. Obrigado, professora. Obrigado a todos que interagiram conosco. E até a próxima, se Deus quiser. Eu quero agradecer também a todos que entraram aí, né? Meus amigos, meus alunos também que estão presentes, meus familiares. Um abraço apertadinho em todo mundo, de longe, né? Porque de perto, se Deus quiser, será no futuro bem próximo.